Oi, gente, a paz do Senhor. Eu sou a professora Ana Caroline e a gente vai estar estudando a lição de número 13, a qual com o tema Malaquias, o valor da família, onde está em Efésios 5:25, que diz o seguinte: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Vamos dar início à introdução da aula, que diz o seguinte: a obediência aos mandamentos do Senhor é o ponto fundamental para que vivamos de forma agradável a Ele. Porém, Israel parecia novamente ter se esquecido desse princípio. Depois de serem animados pela promessa da vinda do Messias, os judeus esmoreceram e passaram a dar esperança ao ceticismo. Os sacerdotes eram profanos e os homens desleais com suas famílias. Malaquias ensinará que Deus nos ama e deseja que corrijamos nosso caminho para fazermos sua vontade. Então nós vamos ver que no livro de Malaquias é o último livro dos profetas menores, inclusive o último livro do Velho Testamento. E nós vamos encontrar a situação em que Israel está de forma precária espiritualmente falando. Não somente o povo em si, mas também os sacerdotes. Eles estavam num período em que, pós-exílio, a qual eles haviam saído esperançosos pela profecia de Zacarias, que o Messias iria vir. Só que eles não sustentaram essa esperança dessa promessa. Em vez disso, eles esmoreceram. Eles não foram constantes em esperar a promessa e passaram a dar esperança ao ceticismo. O que seria esse ceticismo? Esse ceticismo é nada mais, nada menos do que a falta de crença. É vamos chamar, a chamada dúvida. Se você for pesquisar bem, o ceticismo é a doutrina que prega que nada pode ser confirmado ou afirmado de maneira absoluta. Que você deve questionar todos os dias, se questionar e ter as dúvidas, nunca achar que tudo pode ser comprovado absolutamente. Então, o povo de Israel, vamos ver aí que eles estavam de uma forma muito precária em relação à sua crença, certo? A gente vai ver que o livro de Malaquias, vamos ver a questão da condenação à apostasia. E é um livro dialético, né? Nós vamos ver que é um livro que ele tem questionamentos e ao mesmo tempo ele tem as respostas. Né? Em todo o contexto do livro você vai ver Malaquias fazendo perguntas e ele mesmo responde. Isso é uma forma de que o povo venha entrar numa conscientização daquilo que Deus queria que o povo viesse a fazer. A gente vai ver aqui o contexto histórico, que diz o seguinte: Malaquias é o último livro do Antigo Testamento e encerra a mensagem dos 12 profetas menores. Os judeus estavam em sua pátria e o templo havia sido reconstruído, mas eles viviam num estado de apatia espiritual. O que seria essa apatia espiritual? Seria a total indiferença para com Deus. O povo de Israel, eles não estavam mais caminhando em direção à vontade de Deus. Eles estavam se contradizendo tudo aquilo que Deus havia ensinado ao seu povo durante todo o período que nós vemos na Bíblia Sagrada no Antigo Testamento. A gente vai ver sempre o povo indo contra os preceitos de Deus, né? E nós vamos ver isso, essa apatia espiritual, quer dizer, eles não tinham mais um sentimento, não tinham mais uma emoção em relação da parte de Deus. Então o profeta Malaquias se levantou com firmeza e declarou a palavra de Deus ao seu povo. Após as profecias de Zacarias sobre a vinda do Messias e de seu governo eterno, os judeus tinham uma expectativa de cumprimento imediato.
nós vamos entender aqui que isso já é uma questão do ser humano. O ser humano, ele sempre procura ter as coisas em forma imediata. Ele é muito imediatista, né? Nós mesmos, nós não procuramos esperar com paciência no Senhor. Geralmente, nós somos impacientes. E assim era a forma que o povo estava. Eles achavam que não ia se cumprir porque estava demorando. Então, eles começaram a não criar mais uma expectativa. Essa expectativa estava decrescendo. Entretanto, com o passar dos anos, a esperança deu lugar à desilusão. O declínio espiritual se instalou e os judeus tornaram-se infiéis. Eles casavam com mulheres estrangeiras, pois se divorciavam das mulheres de sua mocidade, para ficar com elas, e eram displicentes com os dízimos e as ofertas. Os sacerdotes corromperam-se, e eram relapsos no seu ofício. Julgavam que, pelo desempenho de suas tarefas, tornavam-se naturalmente aceitáveis diante de Deus. Então, no decorrer da aula, nós vamos estar falando sobre essa questão da infidelidade do povo de Israel, do casamento misto, inclusive do divórcio. Vamos ver aqui a questão dos sacerdotes se corromperam em relação ao seu desempenho de suas tarefas. Sabemos da importância de termos o compromisso com o serviço na casa do Senhor, desempenhando tarefas ministeriais e sociais. Porém, o fato de realizarmos essas atividades não isenta de uma vida diária de pureza e santidade, pois uma coisa não dispensa a outra. Então, a gente vai ver que eles achavam que por desempenhar suas tarefas sacerdotais, por eles fazerem isso, eles achavam que estavam isento de andar em pureza, em santidade, né? Algo que nós encontramos hoje, nos nossos dias de hoje, né? As pessoas acham que por ter um cargo, por ter um ofício dentro da igreja, acham que isso já é o suficiente. Só que nós somos sabedores que Deus, Ele requer mais de nós o quê? Obediência. A Bíblia vai falar que é melhor obedecer do que sacrificar. Então, se nós só sacrificamos e nós não obedecemos a palavra de Deus, nós estamos sacrificando o quê? Vai ser um sacrifício de tolo. Porque Deus, Ele requer de nós mais o quê? Obediência. Obediência à sua palavra. Ele requer de nós a fidelidade para com Ele. Então, por nós desempenharmos papéis dentro da igreja, isso não indica que nós vamos ser salvos por isso. Até porque nossa salvação, ela não é pelas obras. A nossa salvação, ela é pela fé. As obras, elas são consequências da nossa fé, né? Se nós formos fiéis a Deus, consequentemente, as nossas obras serão boas, né? Nós conhecemos a árvore pelos frutos. Então, não adianta eu ter um bom trabalho dentro da igreja se eu não faço a vontade de Deus, se eu não sou fiel a Deus. Então, os sacerdotes estavam muito enganados em relação a isso. Eles estavam cegos, né? Mas na frente a gente vai ver que eles não reconheciam que estavam errados. Nós vamos aqui para a estrutura do livro. Vamos ver aqui em Malaquias, apresenta sua profecia em 4 capítulos. Podemos dividir esses capítulos em 5 tópicos, a saber, o amor de Deus e os pecados dos sacerdotes. A aliança do Senhor com Israel e o seu amor constitui o concerto perpétuo, porém jamais ele livrou os judeus da repreensão pelo erro. Devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis. Ao contrário, aumenta ainda mais. Ao rememorar seu amor, Deus repreende os sacerdotes. Vamos ver aqui essa questão da aliança de Deus para com Israel, um concerto perpétuo. A gente vai ver que Israel, todo o período em que o povo de Israel esteve aqui
na trajetória de todos os profetas menores, profetas maiores, nós vamos ver que desde da saída do Egito, né, até a terra de Canaã, nós vamos ver a fidelidade que Deus teve para com o seu povo. Em nenhum momento Deus ele vai abandonar o seu povo. Em nenhum momento Deus vai falhar com o seu povo. Pelo contrário, o povo de Israel é que sempre falhou para com Deus. Israel sempre, em alguns momentos, na maioria das vezes, estava tendo infidelidade para com Deus. Sempre estava querendo quebrar o relacionamento com Deus. Nós vamos ver que toda a trajetória, Deus, o conserto de Deus, a aliança de Deus é perpétua com Israel. Mas o povo de Israel, eles não, vamos dizer assim, que eles não davam valor a essa fidelidade. O livro de Malaquias vai dizer no primeiro capítulo, né, ele vai fazer uma comparação para explicar ao povo de Israel a fidelidade dele. Para ele mostrar, para eles relembrar que Deus nunca os abandonou. Ele vai falar que Deus escolheu a Jacó e desprezou a Esaú. Vamos ver aqui, ele diz assim, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos dragões do deserto. E ainda que Edom diga, empobrecidos somos, porém tornaremos a edificar os lugares desertos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão e eu destruirei. Nós vamos ver que Deus, ele escolhe a Jacó, mas ele rejeita a Esaú. Esaú foi justamente que deu origem aos povos edomitas, né? A qual ele vai citar aqui no livro de Malaquias, esse povo chamado Edom. Ele vai dizer que este povo, mesmo ele querendo se erguer, mas Deus não iria deixar, porque Deus iria bater em todas as vezes. Por quê? Porque a promessa que Deus tinha dado era ao povo de Israel. Porque Deus havia escolhido Israel. Então, e nós vamos ver que os dois foram levados a cativo. Todos os dois foram levados ao exílio babilônico. Mas só quem foi restaurado, só quem foi erguido, foi somente Israel. Por quê? Porque quem estava com Israel era Deus. Então, o diferencial da questão de Israel é porque Deus estava com ele. Só que Israel sempre esquecia desse fator. Então, vamos ver aqui que ele diz assim, o autor da revista: devemos ter em mente que o amor de Deus não exclui a responsabilidade de sermos fiéis, mas ao contrário, aumenta ainda mais. Então, nós somos sabedores que Deus, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele corrige a quem ele ama. Então, quando o povo de Israel começava a decair em seus preceitos, começavam a desobedecer aos mandamentos do Senhor, Deus ia lá e corrigia Israel. Nós vamos ver que em todo o período dos reis, do reino do norte, do reino do sul, nós vamos ver todo o período em que Deus vai estar corrigindo Israel, vai estar permitindo que outras nações venham estar assolando Israel. Por quê? Porque Deus, ele é mau? Não. Porque Deus, ele é justo. E ele corrige a quem ele ama. Então, Deus, em todo momento, vai querer colocar o povo de Israel na linha. Vai querer colocar o povo de Israel se voltar para ele. Né? Em todo momento, você vai ver que Israel, ele vai se distanciando de Deus. Porque quando Deus pegava ali Israel, olha, e castigava Israel por seus feitos, eles se voltavam, mas passava um período, eles voltavam a praticar as mesmas obras. Então, nós temos que vermos que nós temos que ser fiéis a Deus, independente de qual situação. E nós não podemos achar porque Deus é amor, nós podemos fazer o que quiser. Não, Deus também é justiça. E se você sair dos caminhos dele, Deus, ele vai requerer de você, certo? Então, há um dito popular que diz: o pior cego é o que não quer ver. Essa era uma condição dos sacerdotes, pois profanavam o templo,
os sacrifícios e tinham a audácia de dizer a Deus: o que fizemos de errado? Eles estavam cheios de si e vazios de Deus, por intermédio de sua degeneração espiritual. Os sacerdotes amaldiçoavam a nação e faziam o povo se desviar por meio de seus maus exemplos. Então nós vamos ver aqui que os sacerdotes, eles estavam profanando o templo. Eles não estavam sacrificando da forma que Deus havia ordenado a eles desde o início. Eles estavam levando animais, como Malaquias vai falar, que eles estavam levando um animal cego, vai levar um animal enfermo, coxo. Estava levando o pior para Deus. E Deus, ele não permite, ele é soberano, ele é Deus. E ele não permite que nós venhamos dar o nosso pior. Aquilo que sobra, o resto. Não. Deus, ele é soberano, ele quer o nosso melhor. Ele não quer as nossas sobras. Então, os sacerdotes, eles estavam fazendo o trabalho relaxadamente. Eles não estavam fazendo conforme o que era a lei, o que a lei do Senhor mandava, que tinha que ser um animalzinho perfeito, sem mácula. Porque tudo que nós formos fazer para Deus tem que ser perfeito, tem que ser algo que seja bom para Deus, não de qualquer forma. Então, além disso, deles estarem fazendo sacrifícios que não condiziam com a vontade de Deus, eles ainda levavam o povo ao erro. Nós vamos ver que Malaquias, ele vai citar algo que séculos antes, Oséias já tinha falado, que o povo pecava por falta de conhecimento. E era isso que estava acontecendo com o povo nessa época, né? Os sacerdotes não estavam ensinando e quando ensinavam ainda era errado. E até mesmo o exemplo deles era mau. Então, por conta deste comportamento, né, Deus estava abominando. Deus não estava gostando deste comportamento dos sacerdotes. Né? Nós temos que fazer tudo para o Senhor de forma que seja conforme a vontade de Deus, não relaxadamente, não de qualquer jeito. Agora vamos para o ponto 2, divórcios e casamentos mistos. Por ser um povo separado para testemunhar o verdadeiro Deus, o casamento misto era proibido, pois resultaria na introdução da idolatria em Israel. Malaquias mostra o quanto Deus abominava essas relações, pois além de quebrarem a aliança, desmantelavam suas famílias, tornando-se maus exemplos para os filhos. Para nós, os cristãos, o casamento não é um simples contrato, como pode ser rescindido quando uma das partes não está satisfeita. O casamento é uma aliança firmada diante de Deus e dos homens, um compromisso valoroso até que a morte os separe. Hoje em dia nós vemos que a questão do casamento ela está sendo muito errada. As pessoas elas já casam pensando no divórcio. Nós somos sabedores que isso é abominável diante de Deus. E o que estava acontecendo na época em que Malaquias estava profetizando. Porque o povo estava deixando as jovens da sua mocidade, mulheres judias, estava abandonando para se casar com mulheres estrangeiras, moabitas, amonitas e assim vai. E eles estavam deixando a mulher da sua mocidade. E além disso, eles estavam cometendo 2 pecados, porque eles estavam cometendo o pecado do divórcio e estavam cometendo o pecado do jugo desigual. Porque nós somos sabedores que desde o começo, antes de ele entrar na terra prometida, Deus nunca, até mesmo antes do povo irem para o deserto, Deus já tinha alertado sempre o seu povo para nunca se relacionar com o povo estranho. Deus sempre pediu para que eles se relacionassem com o seu próprio povo ali. Por quê? Porque para que o povo não se contaminasse com as tradições, com a idolatria em que outras nações geralmente estavam engajadas. Então, a preocupação de Deus era mais essa questão da idolatria, porque
geralmente, o povo, quando se tinha um relacionamento com povos estranhos, quando havia uma aliança, sempre acontecia do povo entrar na idolatria, né? A gente vai ver que todo o período que o rei do norte, o rei do sul, a gente vai ver o povo de Israel caindo na questão da idolatria, porque faziam alianças com outras nações. E nós somos sabedores que as outras nações, elas eram idólatras, elas não serviam ao Deus verdadeiro. Então, tem até um ditado assim, que até a própria Bíblia fala, que as más companhias corrompem os bons costumes. Então, esse era o cuidado de Deus. Ele não queria que o seu povo se misturasse com estes povos idólatras, esse povo que não servia a Deus. Por quê? Porque uma hora ou outra eles iriam se contaminar, uma hora ou outra eles iriam passar a idolatrar da mesma forma. E é isso que estava acontecendo. Eles estavam na apostasia. O que seria essa apostasia? É justamente você negar a sua fé. Você apostatar não é você, eu me distanciei da igreja. Não, é você negar mesmo a sua fé. Então era isso que eles estavam fazendo. Porque a idolatria é o que? É pecado contra Deus. Deus, ele não, em maneira alguma, ele permite que dê a sua glória para ninguém. Porque Deus, ele só quer a glória para ele. Então, quando o povo de Israel começava com essas práticas pecaminosas de idolatria, Deus, ele abominava, ele ficava triste e ao mesmo tempo ele se irava, porque ele não queria que o seu povo andasse por esse rumo. Deus sempre quis um relacionamento perfeito com o seu povo, mas o povo sempre procurava quebrar a aliança com Deus. A vinda do Senhor. Nós vamos ver aqui que ele relatou sobre a questão da vinda do Senhor, falou de João Batista também, né, que era o anjo que iria preparar o caminho para Cristo, né, para a sua vinda. Então ele trouxe uma palavra de esperança, né, que o Senhor, ele viria a essa terra, e mesmo assim eles estavam desesperançosos, eles estavam se julgando infelizes, porque as outras nações estavam mais abençoadas do que eles, estavam em escassez, eles ficavam se questionando, né? Mas nós somos sabedores e que Deus, quando ele promete, ele cumpre. Então, se ele tinha prometido que Jesus iria vir, a sua promessa iria ser cumprida. Então, vamos aqui para a infidelidade nos dízimos e nas ofertas. A nação era infiel com Deus e com sua casa, na retenção voluntária dos dízimos e das ofertas. Esses recursos deveriam sustentar os levitas e suas famílias, que serviam integralmente no templo. Ao reter as ofertas, o povo não roubava apenas de Deus, mas atraía o juízo e a maldição para si mesmo. Ou seja, eram próprios saqueadores. Os dízimos e as ofertas sempre foram designados para o sustento da casa de Deus. Portanto, para nós deve ser um prazer entregar o pouco do muito que ele tem nos oferecido. Tenha em mente que você não entrega o dízimo e a oferta para ser abençoado, mas sim porque você já foi e já é abençoado. Então, nós vamos ver aí a infidelidade deles não era somente em sacrifício, não era somente por eles casar, em divórcios, certo? Em casamentos mistos, mas também infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Eles estavam passando por um momento muito precário. O momento que eles estavam vivenciando era um momento de escassez. Mas nós somos sabedores que se nós formos fiel no pouco, no muito Deus nos colocará. Então, eles estavam com a mente totalmente errada em relação a isso. Porque Deus, ele requeria deles o quê? A gratidão. Então, eles por estarem num momento difícil, de escassez, eles não devolviam ao Senhor aquilo que era do Senhor. Porque o dízimo é uma 10ª de um todo, né? Nós somos sabedores disso. E isso aí era uma ordenança dentro da lei já desde o início.
E o povo estava errando nisso, eles não estavam devolvendo aquilo que era do Senhor. Porque o que nós, hoje em dia, nós pensamos? Que quando eu ganhar bem muito dinheiro, eu vou dar o dízimo. Isso nunca vai acontecer. Por quê? Porque se você não é fiel no pouco, você não vai ser no muito. Porque é aquela questão que o próprio Jesus falou, não tem como eu servir dois senhores, não tem como eu amar a Deus e amar o dinheiro. Ou você ama um ou você ama o outro. Então o que acontece? Quando nós não damos o dízimo, nós estamos sendo ingratos. Né? Porque Deus separou o dízimo para a tribo de Levi, por quê? Porque eles seriam vocacionados somente para aquilo, somente para estar na casa do Senhor, somente para estar servindo a Deus. Eles não teriam tempo para trabalhar. Então quem iria trabalhar eram as outras tribos. E elas iriam tirar a 10ª parte para entregar a eles. Para quê? Para que eles pudessem dar às suas famílias, pudessem ajudar na questão da casa do Senhor, e assim Deus iria se agradar. Então a herança da tribo de Levi era justamente essa, questão dos dízimos. Há quem diga que esse dízimo era somente para a lei, no tempo antigo, no Antigo Testamento. Mas o próprio Jesus exortou para que nós viéssemos a dar os dízimos. Ele disse, dá o que é de César, o que é de César, dá o que é de Deus, o que é de Deus. Então, a gente vai ver que o próprio Jesus, ele vai falar nessa questão do dízimo, né? E até os fariseus, eles se vangloriavam porque davam o dízimo e tal, até Jesus exorta eles, né? Que eles não tinham que dar só o dízimo, eles tinham também que ser fiel a Deus. E também ter práticas que agradavam a Deus, não somente dar o dízimo. Então, mas você não vai ver em nenhum momento Jesus descartando a possibilidade do dízimo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer, né, que ele tem que comer também, que tem a questão do templo, e ele vai citar em 1 Coríntios. Então, o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa necessidade, né? Porque o dízimo é para o evangelho, é para o crescimento da obra. Então, ele vai ver essa necessidade que é de quê? Que como é que ele iria trabalhar? Como é que ele iria ter o sustento? Né? Então, ele vai exortar a igreja em relação a isso. Né? Então, se nós negligenciarmos essa questão do dízimo, nós vamos estar sendo ingratos, né? Porque nós já somos abençoados. Então, nós vamos apenas devolver aquilo que Deus já nos abençoou. Nós não vamos dar o dízimo para ser abençoado. Nós já somos abençoados e por conta disso é que nós vamos ser gratos ao Senhor, dando o nosso dízimo e nossas ofertas. Então, que nós vamos a cada dia, né, ofertar ao nosso Senhor com alegria, né, com voluntariedade. O triunfo dos justos, para nós terminarmos. Embora aparentemente a totalidade da nação estivesse em pecado, haviam remanescentes fiéis e contamináveis. O Senhor tinha um memorial acerca deles. Suas vidas justas e boas obras jamais seriam esquecidas. Logo ficaria claro como a luz do sol ao meio-dia a diferença entre o justo e o perverso, o que serve a Deus e o que não serve. Nossa esperança é saber que Deus sempre recompensa os que servem de todo o coração, mesmo em meio à degradação moral ou espiritual da sociedade. Vale a pena ser fiel ao Senhor. A gente vai ver que em meio a esse caos espiritual, né, em meio a tanta coisa que não agradava ao Senhor, existiam também os remanescentes. Existiam pessoas que faziam a vontade de Deus, existiam pessoas justas. E que Deus não havia esquecido dessas pessoas. Que Deus estava pronto para o quê? Para abençoá-las. Que Deus o que tinha guardado para eles estava reservado. Né? Que era neste momento que Malaquias vai falar que ia saber a diferença de quem era justo e quem não era. Quem serve a Deus e quem não serve. Né? E Deus tinha algo maravilhoso para a vida deles. Né? Deus tinha reservado algo lindo da parte do Senhor para a vida deles. Então, a mensagem de Malaquias era justamente em relação a isso. Né? A questão do casamento, do divórcio, da questão do dízimo, das ofertas, da infidelidade do povo, da ingratidão por não ofertar, independente que estava num momento difícil, mas que Deus ele estaria pronto para exaltar. E nós vamos ver aqui que é uma mensagem
que Deus traz para nós, para que Deus sempre, qual foi o objetivo de Deus em todas as mensagens dos profetas menores, para nós terminarmos essa lição. Era o relacionamento que Deus queria com o homem. Deus sempre, Ele quis ter um relacionamento perfeito com o homem. Então você vai ver em todo momento Deus querendo isso, querendo trazer seu povo para si, trazendo seu povo à reconciliação. Então, em todo o contexto de todos os profetas menores, maiores, né, a qual de Malaquias, os seus contemporâneos foram Esdras e Neemias, a gente vai ver aí essa questão de restaurar o culto verdadeiro, de restaurar a comunhão verdadeira, né, e deixar a idolatria e deixar tudo aquilo que não agradava ao Senhor e tornar cada dia mais uma nação santa e separada por Deus. Queria agradecer por você ter assistido até aqui, que você possa compartilhar com seus amigos, com seus irmãos, para eles poderem também ser abençoados por esta aula, e uma paz do Senhor e amém.